a gente já está com ele na linha, o nosso repórter Alessandro Matias. Antes dele começar a falar, deixa eu parabenizar, porque também hoje é dia do repórter, né? Hoje, dia 16 de fevereiro, é dia do repórter. Então, Alessandro, parabéns, e vamos falar do Leão da Praça da Bandeira agora. Bom dia. E parabéns para todo mundo, né? E falando de futebol, minha gente, o que é que a gente pode dizer do jogo de ontem, né? Mastigar mais a partida de ontem, a eliminação do Sport Clube do Recife pelo Ferroviário, né? O fraco Ferroviário, diga-se de passagem. Uma partida fraca, um primeiro tempo onde as mesmas dificuldades do time, de bola lançadas para o ataque. A gente viu um Leandro Pereira que quase não recebeu bola, o Sport quase não chutou ao gol no primeiro tempo, bolas pro lado, aquele joguinho que a gente já vem reclamando e falando o tempo todo, aquela bolinha pro lado, volta pro meio, volta aí, vai pro outro lado, e fica nessa mudança de sentido, mas nada ofensivo, nada planejado. Veio o segundo tempo, o placar de 3-0 pro Leão, até então. E depois a surpresa, né? O empate, consequente aí, pênaltis, perdeu. No caso, o Rogério perdeu um dos pênaltis. E engraçado, quando ele foi chutar a bola, não sei se é a questão aí da época de boleiro, mas quando ele chutou a bola, o Rogério disse, pô, eu senti que aquela bola não ia pra rede, não. E a outra penalidade foi Marlone. Magrão chegou até a defender um gol, uma bola. Chama atenção para, eu acredito, né, não estou afirmando, mas como é importante o estudo dos adversários, né, dos pênaltis, né? Eu acredito que pela dificuldade de material, o Magrão não deve ter tido acesso a esse tipo de estudo, né, dos atacantes, dos chutes ao gol nas penalidades, porque Magrão, você via que Magrão ia no lado contrário, né, e como se tentasse adivinhar o chute. E na verdade Magrão no Campeonato Brasileiro, nos torneios aí, que a gente tem visto em campeonatos, ele vai meio que já sabendo onde o cara vai colocar a bola. Mas enfim, o jogo passou, o Sport desclassificado, e com ele um absurdo absurdo no sentido de números, né, vou dizer assim, mas com razão, a torcida está revoltada, a imprensa caindo em cima, pressionando o presidente Arnaldo Barros. Inclusive existe esse bafafá aí nos bastidores de uma mudança até sexta-feira do executivo de futebol e da diretoria de futebol. Saber agora, se for verdade, se acontecer isso mesmo, quem será convidado, né? Houve um muro por causa das eleições, inclusive os mais velhos, né? Eu sempre toco aqui que os mais velhos, quem tem mais experiência, deve ser respeitado pela caminhada da vida, né? Se puder alinhar a juventude com o pessoal que tem experiência, eu acho que isso seria o ideal dentro do Sport Clube do Recife. Então, deve, se for o caso, chamar gente com mais experiência no futebol, que é um ramo aí, né, que a gente sabe que existem vários asteriscos, vamos colocar assim, e não dá para novatos, né? Eu falo sempre, nada contra os diretores que estão, né, melhor dizendo, atualmente, mas eu sempre achei que precisava de um reforço, né, de experiência nesse sentido. A coletiva de imprensa ontem, o técnico Nelson Batista bastante abatido, né? Dá para notar, perceber, quem vai ver no vídeo lá no site do Pratic Esporte, mas a gente vai colocar um pedaço aqui da coletiva em que o Nelson Batista se culpa, né? Se coloca como culpado do momento do esporte. Vamos então para o áudio e depois a gente volta para continuar as notícias do Leão. Eu acho que quem vive no futebol há muito tempo, quem convive no futebol, são os caprichos que acontecem nos resultados do futebol. Nós estávamos muito bem na partida, fomos obrigados a ter uma substituição do Felipe, que estava com cãibra, estava com problema, não estava mais suportando o jogo, e acabamos desarticulamos aquelas duas linhas que nós tínhamos durante a partida, que estava tendo assim uma competência, estava criando as oportunidades, e poderíamos até, se a gente mantivesse o mesmo grupo, poderíamos até ter feito mais gols. Mas a saída realmente do Felipe, ela tirou aquele, principalmente a dupla de volante que nós tínhamos, que era o Fabrício e o Anselmo. Eu não tinha lateral no banco,
porque nós só tínhamos como lateral o Felipe, né? E então nós tivemos que fazer essa substituição. Mas eu não acredito que foi por aí que aconteceu a derrota, né? Eu acho que no todo nós caímos muito de produção e logicamente o time cresceu, né? Cresceu e conseguiu os lances dos gols. Bom, o técnico Nelsinho, como visto aí, relatando aí que a culpa de ontem, pelo menos a partida de ontem, foi a saída do lateral, né, do Felipe Rodrigues, e que deu ensejo aí a que o time do Ferroviário ganhasse força, né, com essa saída, e tudo veio como um avalanche em cima do Sport. Eu discordo particularmente, eu acho não está aí nessa parte que a gente colocou da coletiva especificamente, mas eu não acho que Nelsinho, como se colocou como culpado, que ele seja. Nem eu, nem a torcida do Sport. A gente acabou aqui de ver o resultado final de uma enquete que eu coloquei lá no meu Twitter, Alessandro MC, né? Alessandro com 2 S, M de mal, de casa. Então, 74% dos votos foi para que Nelsinho não é o culpado pelo momento que o Sport está enfrentando. E, de fato, não é. Ninguém faz milagre com esse time que está aí, com esse elenco, né? O Sport jogou ontem com Magrão, Felipe Rodrigues, Neto Moura, Henrique, Léo Ortiz e Capa, Anselmo, Fabrício, Tomás e Marlone, Gabriel, depois da entrada de Índio, Leandro Pereira, depois Rogério, e cá para nós vamos analisar esse time aqui bem por alto, né? Felipe Rodrigues, a zaga e os laterais. Fora Léo Ortiz, que está chegando agora e está crescendo, está em ascendência, o restante aqui eu não contaria como titulares para o Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, está muito longe disso aqui. Anselmo vem jogando bolão, inclusive colegas até de Porto Alegre, estranho, né? O Anselmo está com essa bola toda, deu alguns dribles ali legais, mete bola, chuta forte, mas a verdade é que o Anselmo vem dominando a responsabilidade desse meio de campo. Tomás jogou até relativamente bem ontem, o Marlone também, apesar do pênalti perdido, mas o Marlone, como eu tenho dito, não é o jogador que muitos ainda pensam, né, que vai ocupar um espaço deixado por um Diego Souza, que quando jogou, quando queria, né, melhor dizendo. Então o Marlone não é esse cara, então tem que contratar, eu já falei aqui, pelo menos umas 10 peças para esse time. Se não contratar, o torcedor do Sport vai viver dias piores no Campeonato Brasileiro e não vai lutar por mais nada, senão para se manter na primeira divisão. E diga-se de passagem, o campeonato mais importante dos últimos anos será esse Campeonato Brasileiro, já que o ano que vem já tem a nova forma, né, de pagamento das cotas do Campeonato Brasileiro. Então é importantíssimo esse ano para o Sport continuar na primeira divisão. Então, as notícias que surgiram de ontem para hoje, no início dessa manhã, início de madrugada e manhã dessa sexta-feira, é que André, mais uma vez, relatou que não quer ficar na ilha. O presidente do Sport já ouviu essa palavra aí do atacante, inclusive fala-se nos bastidores que o seu empresário está chegando ao Recife para ter essa conversa. É bom lembrar que André tem contrato com o Sport, a multa é alta, e se o empresário vier para Recife somente para pedir, para ser liberado, para facilitar a negociação, eu acho muito difícil que a diretoria do Sport vá ceder alguma coisa. Vem acontecendo isso com o Richelli, né? Por coincidência, vamos colocar assim, André não jogou as últimas 2 partidas da Copa do Brasil. É bom lembrar que se ele jogar a Copa do Brasil, ele fica inviabilizado de jogar por outro clube, e a gente sabe que o Grêmio de Porto Alegre é um dos clubes que está interessado no jogador. Outra notícia que chegou é que o Estoril está interessado no Juninho. A gente não sabe, pelo menos já vinha interessado, a gente não sabe agora se depois que o jogador esteve, né, colocado fora dos planos de Nelsinho, se realmente ele vai realmente seguir, se vai seguir com o interesse do clube português. Houve uma destruição aí do patrimônio do Sport, vamos colocar assim, algumas pichações nessa madrugada e manhã de sexta-feira. Já foi pintado, a gente recebeu algumas fotos, daqui a pouco está lá no Instagram do Eu Pratico Esporte, né? Para quem quer seguir lá, o Instagram é o Eu Pratico Esporte Oficial. Tem as fotos da pichação, algumas ameaças de violência, dizendo que Homero tinha que assumir, coisas do tipo. E que a gente sabe que violência, essas frases, pintura, né, destruir o patrimônio,
do Sport Clube de Recife não vai levar a nada. Está lá pintado como deveria estar desde o início. Então essas são as notícias de hoje do Sport Clube do Recife. A gente passa agora para a mesa aí, para o debate com os amigos Moisés Silva e o Anderson Batista, que não é parente do Nelsinho Batista. Ô Anderson, essa vexatória eliminação da Copa do Brasil não só tirou o Sport da competição não, viu? Causou um prejuízo danado também financeiramente para o clube, viu, Anderson? Financeiro, e se a gente levar para o lado das contratações, o Sport vai ter muita dificuldade no mercado, porque o Sport só tem apenas uma competição. O Campeonato Pernambucano já vai na sua metade, e o Sport só vai ter o Campeonato Brasileiro para buscar jogadores esses que vão buscar outros clubes que tenham outras competições, a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, enfim. Então, dificultou ainda mais. E, claro, o lado financeiro que você acabou de destacar, onde o Sport já contava com essas futuras cotas, nem levando em consideração os adversários. O Sport, caso tivesse logrado o êxito ontem à noite, ia enfrentar o Vila Nova ou Joinville, já estava pensando numa possível oitavas de final sem se dar conta da segunda fase, e acabou caindo para a equipe do Ferroviário, que em 11 minutos destruiu tudo aquilo que o Sport tinha construído dentro da partida. Anderson, como é que toma 3 gols do jeito que o Sport tomou, Anderson? Até a gente estava conversando aqui em off. É aquela partida que o torcedor rubro-negro vai lembrar de uma forma negativa por muito tempo, mas é uma daquelas partidas também que vão ficar na memória da Copa do Brasil, por uma competição que já vem aí há anos trazendo resultados surpreendentes. E foi até uma matéria que eu estava lendo que foi mais vexatória essa eliminação do Sport do que a eliminação do Botafogo, e eu compreendo, porque também porque o Sport estava vencendo por 3-0, né? Você pensa bem, Alessandro, você até já destacou aqui no início, você tá vencendo de 3-0, 11 minutos pra não tem pra onde não, você não, aqui já tá tudo certo. Diga-se de passagem, estava vencendo 3-0, poderia se classificar com o resultado, sim, lógico. Mas a vitória no jogo por si só, se não fosse para os pênaltis, ela não seria uma vitória bonita, e o placar não retrataria o que foi o jogo, né? O Sport foi incompetente nos 90 minutos, isso é fato. Então, da forma que foi, né, depois nos pênaltis, então virou, além das críticas, virou uma tempestade, né, de críticas em cima, e com razão. O Sport tá muito longe de ser um time que assuste, que meta medo hoje nos clubes, né? O Ferroviário veio do Ceará achando que levaria para os pênaltis, como levou sim, mas até levar aquele placar ali de 3-0, você via que era um time que não era para fazer esse tipo de situação aí com o Sport, né? Falando aqui um pouquinho da coletiva, e já puxando aqui pro Nelson Batista, eu na quarta-feira ouvi a coletiva de Nelsinho e senti atitudes diferentes, né? Não é normal o Nelsinho chegar numa coletiva de imprensa e falar, como ele falou, de um atleta. Ele falou do Juninho, e coerentemente, correto, não faltou com nada. Se o jogador realmente fez aquilo, ele tem mais que fazer. Só que a gente sabe que isso é um argumento, é um assunto que tem que ser colocado para a diretoria. Eu não sei se o Nelsinho colocou isso, externou, né? Lógico, foi perguntar, tinha que falar. Mas o normal seria ele dizer, olha, isso é um assunto da diretoria e ela vai se expor, vai falar aqui com vocês logo mais ou por esses dias. Porque ele externou o assunto todo, quando na verdade isso é um assunto de diretor, né? Então não sei se isso foi um recado para a diretoria, que tem assuntos aqui que a gente tem que botar para fora, tem que externar. O garoto fez isso, o Beltraninho, ou sei lá, a Richelli, ou sei lá, enfim, de muito tempo para cá não está acontecendo esse tipo de situação. Então, eu vejo atitudes diferentes, e eu até faço, como eu já falei aqui também, eu faço uma relação do Nelson Batista de 2008, 2009, quando saiu do Sport porque não teve contratações à altura do que ele queria para manter o trabalho da Copa do Brasil, que ele foi campeão, e muito bem, por sinal, e da campanha da Libertadores. Então, eu não sei até que ponto o Nelsinho, se não chegarem reforços aí à altura, né, como ele disse mesmo, para vestir a camisa titular, o Nelsinho continuará à frente desse elenco aí, que, diga-se passagem, já vem dizendo, é um elenco fraco e que não vai fazer nem sombra no Campeonato Brasileiro do jeito que está aí.